Quando uma série de corpos de animais apodrecem após uma única noite em uma remota vila nas montanhas, Inugami, um detetive de Tóquio especializado em ocultismo, é chamado para investigar. As crianças se perguntam sobre como seria esse homem vindo de Tóquio e pedem a Chan para que eles possam ir à sua casa onde ele vai residir. Yotaro aceita desde que eles prometam não incomodar o homem. E já vai deixando o like aí para não incomodar vocês pelo resto do vídeo, pois a meta desse aqui para a parte 2 é 10 mil likes, beleza? Oi, eu sou o Gojo e as crianças zombam do garoto que tá sozinho trabalhando no campus, o chamando de Dorodabo e dizendo para ele não chegar perto da visita para ele não sentir o seu cheiro horrível. A mãe de Chan resgata Inugami para levá-la até sua vila e enquanto conversam no caminho, rapidamente chegam à residência da mulher. Yotaro e seus amigos ficam encantados com alguém que veio do centro do país. Inugami logo se interessa pelo garoto que tá trabalhando sozinho sem falar com os outros e tenta puxar algum assunto. Ele não respondia como deveria e Inugami pensa que ele apenas deve ser um pouco tímido e deixa esse assunto para outra hora. Depois desse dia cansativo de viagem, Inugami vai até um banho da pousada e logo Yotaro se oferece para lavar as suas costas a fim de poder ouvir as histórias de alguém vindo da cidade grande. Yotaro revela suas intenções e diz que quer ir para a cidade quando crescer, mas diz para Inugami não contar nada à sua mãe, já que ela quer que ele assuma a pousada. Inugami pergunta sobre o garoto que ele viu trabalhando mais cedo, e Yotaro se refere a ele como Dorotabo, um yokai que vivia sujo na lama. Ele explica do porquê fica chamando ele com esse nome de yokai e até mesmo diz que ele vive fedido e não vale a pena ser amigo de alguém assim. Inugami, deixando isso de lado, vai até a dona da pousada e conversa com ela para que de vez Yataro o ajude. Ele prefere que Dorotabo seja seu assistente nessa difícil missão. Ele, Dorotabo, toma um banho para ficar mais apresentável e não ficar com mau cheiro, então vai servir o café de Inugami pela manhã. Inugami pede para ele sentar a fim de conversar um pouco. Ele espera para poder conversar com o garoto e está interessado nele por algum motivo. Após se apresentar formalmente como um detetive, Dorotabo diz que nenhuma das pessoas gosta de comer com sua presença, e Inugami diz para ele não se importar e fica lá para conversar com ele fazendo companhia. Indo direto ao assunto, ele toca no porquê do Inugami estar presente na pousada, e diz que sabe do que ele está investigando, que são os cadáveres que estão apodrecendo rapidamente. Inugami fica espantado, já que a anfitriã disse a ele que não tinha contado a ninguém o motivo da sua visita, só que Dorotabo diz que foi encarregado de se livrar dos cadáveres e começa a dizer suas próprias deduções sobre o assunto, e diz também que sempre na lua nova ele deveria ir se livrar dos cadáveres. Sendo elogiado por Inugami, ele diz que vai andar ainda mais com o garoto e começa até mesmo a ajudar Dorotabo em seu trabalho. Os amigos de Yotaro perguntam do porquê aquele cara maneiro de Tóquio tá andando com Dorotabo, e ele, com ódio de inveja em seu olhar, diz que podem haver muitos idiotas em Tóquio, diferente do que ele imaginava. Inugami começa a explorar um pouco da floresta com Dorotabo e eles passam algum tempo juntos. Eles se impressionam com a facilidade do garoto em matar alguns bichinhos na floresta e no trabalho de arar a terra. Inugami pergunta a ele sobre o colar que ele está sempre usando, curioso sobre que tipo de pedra seria aquela. Ele diz que está com ele desde bebê e que pode ser uma lembrança dos seus pais que deixaram para ele após abandoná-lo. Inugami olha mais de perto e se impressiona explicando a Dorotabo que a pedra que ele está carregando se chama Pedra da Vida e é algo formado apenas em ocasiões muito especiais e é um componente nessa pedra que a torna muito especial. Inugami diz que não seria algo deixado para alguém abandonado e ressalta que deve ter algum motivo para a anfitriã ter acolhido ele na pousada. Perguntando ao garoto se ainda tem esperanças em ver seus pais, ele diz que poderá ajudá-lo já que é um detetive, e Dorotabo segura o seu pingente dizendo que queria conhecê-los mesmo. Yotaro à noite chega para brigar com Dorotabo e começa a agir com agressividade segurando ele pelo colarinho. Os seus olhares de ódio e a sua inveja fazem Yotaro arrancar o colar do pescoço de Dorotabo, que responde sua violência com violência. Recebendo um soco muito forte, Yotaro diz que irá se vingar. Isso até ver o pequeno Dorotabo se tornar uma espécie de monstro na frente dos seus olhos. Dorotabo fica com uma aparência bizarra e olha para Yotaro que sai correndo assustado. E antes que a transformação de Dorotabo esteja completa, ele segura seu pingente e retorna ao que seria o seu estado normal. À noite, sozinho, se culpando pelo que aconteceu, ele diz para Inugami se afastar e alega que ele é um monstro que estavam procurando o tempo todo. Só que Inugami diz para ele se acalmar e diz a Dorotabo que irá mostrar algo para explicar a ele essa situação. Inugami de repente, de bumbum de fora, mostra uma cauda e diz a ele que não é o único monstro presente nesse mundo. Ele se refere a esses monstros como Kemonos e diz que desde os tempos antigos vivem nas sombras da humanidade sem ter algum tipo de aproximação, mas explica que alguns passaram da relação normal e afirma que a criança é filha de um Gou sem sangue e um humano. Inclusive, a sua pedra que ganhou de seus pais foi para inibir seus instintos de Kemono e não atacar as pessoas. Enquanto toda essa história estava sendo esclarecida, Dorotabo aceita tudo que ouviu até agora e se preocupa com Yotaro, que estava sozinho do lado de fora sem saber de nada. Eles acham o menino que estava sendo perseguido por uma espécie de cachorros zumbis e algumas outras espécies de zumbis que parecem impedir o salvamento de Yotaro. Apesar de ter pouca experiência na visão de Inugami, Dorotabo lida muito bem com os ataques de monstros e o ajuda a matar as bestas zumbis que atacaram a vila de Yotaro até agora. Yotaro
Garou então está a salvo, e quando estão voltando, Inugami revela a verdade e diz que foi contratado para matar o Dorotabo. Ele revela também que a anfitriã era a irmã da sua mãe e sabia sobre quem era Dorotabo esse tempo inteiro. A mulher, achando que ele tinha algo a ver com essa situação, contratou o detetive para matar o seu sobrinho e acabar com as coisas aterrorizantes que aconteciam em sua vila. Inugami diz a ele que vai realizar o seu último desejo e pergunta a Dorotabo se ele ainda quer conhecer a sua família. Ele diz que não e que pode matá-lo. Então Inugami atira em sua cabeça, o matando. Ao chegar na pousada, ele entrega o corpo do garoto que levou um tiro, mas ao voltar para Tóquio no carro, ele pergunta se ele não irá acordar. Dorotabo acorda e se pergunta do porquê não morreu. Inugami explica que ele é imortal e que não teria como matá-lo assim tão facilmente. Então apenas fingiu sua morte e matou Dorotabo para que ele pudesse se livrar do seu passado. Agora chamando ele pelo seu verdadeiro nome, que é Kabane, Inugami dá algumas roupas limpas para Kabane e convida ele para trabalhar na agência de detetives paranormais de Inugami. Ele se troca, ficando com um visual novo, bem maneiro, e algumas crianças chegam sendo pegas desprevenidas. Afinal, um estranho tá lá no que deveria ser a sua casa. Inugami convida Kabane para trabalhar como uma espécie de detetive em sua agência, e os outros garotos ficam um pouco incomodados com o que Inugami fala, e a possibilidade de ter um novato os estranha. Ele explica a Kabane como funciona sua agência e diz que eles cuidam dos kemonos que saem da linha. Inugami diz aos outros que Kabane é uma junção de humano com Go, e Akira se intromete no assunto dizendo que Kabane é como Shiki, afinal. Shiki implica um pouco com Kabane por ser um ano mais velho, e diz que ele irá dormir no sofá após brigar com ele por causa da sua roupa. Akira tenta ser amigável com Kabane, se desculpando pela forma como Shiki agiu, mas Kabane não estava prestando muita atenção na conversa, e disse para Akira que o motivo era por estar prestando atenção demais em sua beleza. Akira chora e diz que é um menino, e sai gritando, chamando Kabane de idiota. No seu quarto, Akira faz uma postagem muito duvidosa, e o seu quarto é bem feminino. E para sair da sua tristeza, um comentário é feito, o que o alegra. Shiki e Kabane agora estão na cozinha, e enquanto Shiki tenta ao máximo não ser amigável, ele pergunta a Kabane do porquê ele não come logo. Acontece que Kabane nunca comia com os outros, ele era sempre maltratado, então esse comportamento para ele era comum. No entanto, para Shiki era estranha a maneira do menino agir. Kabane fala para Shiki que essa é a primeira vez que ele vê uma coisa chamada pizza. Só que impressionado, Shiki cai em gargalhadas, esquecendo até mesmo a sua promessa de não ser amigável. Shiki, em seu quarto ao lado de Akira, demonstra sua inquietação sobre Kabane estar na sua casa agora. E Akira conversa com ele para que ele deixe de ser cabeça dura e pergunte a Kabane sobre o que Inugami viu nele. No caminho do seu banho, Kabane é pego por um dos fios de Shiki, que vai interrogá-lo para descobrir como Kabane foi levado até lá por Inugami. Ele diz com toda sinceridade que foi levado até lá por um carro, sem entender muito bem a pergunta que Shiki fez a ele. Shiki se estressa e pergunta o motivo dele estar lá, e não como ele chegou até lá. Então ele responde que Inugami apenas o levou porque quis, e Shiki já tira suas próprias conclusões, afirmando que ele foi abandonado, tocando em uma parte delicada que realmente mexe com os sentimentos de Kabane. Kabane se irrita um pouco e demonstra um traço de hostilidade ao arrancar uma parte da sua perna só para sair dos poderosos fios de Shiki, que com certeza tomam um susto ao perceber que Kabane pode se regenerar e escapar dos seus fios tão fortes. Agora, o primeiro teste de Kabane como agente vai começar, pois Inugami foi chamado para resolver um assunto urgente no meio da cidade. Os bombeiros e a polícia cercam toda a área que se encontra o Kemono. Quando Inugami chega, eles dão boas-vindas aos especialistas e tentam repassar o caso um pouco mais detalhadamente. Eles explicam que o Kemono está com uma pessoa dentro do cômodo, além de um policial. Inugami diz para as crianças olharem com seus próprios olhos o que está acontecendo lá dentro. Akira se apavora e cai para trás com o que vê. Shiki apenas solta um comentário dizendo ser nojento, e Inugami já começa a dar algumas ordens, pedindo para os policiais se afastarem, que ele irá se preparar. Ele diz que é 50-50 e as pessoas podem tanto sobreviver quanto morrer. O policial, não aguentando a pressão, diz que viu o que aconteceu com seu companheiro. Se for preciso, irá atear fogo na casa inteira para pulverizar os insetos. O garoto chora e a sua irmã grita dizendo que sua mãe e seu irmão ainda estão vivos, e implora para que eles ajudem eles ao invés de sacrificá-los. Então Shiki tem uma ideia e resolve usar sua teia para capturar os insetos. Habilidosamente ele usa sua teia e consegue capturar muitos, mas o plano dá errado quando os insetos começam a consumir a sua teia, até mesmo ameaçando atacar a fonte principal dela. Eles fecham a porta e Kabane diz a eles que irá entrar, e Inugami, acreditando no seu poder, diz que é uma boa ideia e dá a ele instruções para retirar as pessoas do centro, porque isso irá fazer com que eles voltem para os seus ninhos. Kabane entra e automaticamente os insetos o atacam, consumindo seu corpo, mas ele se move sem menos se importar com os nojentos bichinhos subindo seu corpo. Inugami então explica que ele não sente dor e não tem sangue, e como sua mãe adotiva praticamente extinguiu todos os seus sentimentos e tratou como lixo, ele quase não sente medo ou repulsa, quase como se fosse um boneco. Kabane retira o centro do ninho das pessoas e acaba com os insetos, salvando a mãe e o irmão dos garotos, além do policial.
Inugami olha pra Kabane pensando o quanto é triste ver aquele boneco sem emoções realizando esse ato com tanta facilidade, e em seguida elogia pelo bom trabalho. O garoto, no final de tudo, chega para agradecer os agentes especiais e pergunta se alguém em sua casa era responsável pelo que ocorreu. Inugami diz que o motivo foi os tênis roubados que estavam em sua casa, então ele explica o que aconteceu antes de tudo começar. Ele chora à frente de todos dizendo que sua mãe odeia insetos e mesmo assim pulou para salvar o seu irmão. Kabane vê como a família importa tanto para outras pessoas e pensa como seria bom conhecer a sua própria família. Ele pergunta para Inugami se irá conhecer a sua família caso continue trabalhando como agente especial. Inugami diz para ele ficar tranquilo, afinal ele é um detetive e um dia irá conseguir. Kabane então resolve aceitar e trabalhar como um detetive especial e Akira o recebe de bom grado. Em casa, Shiki conversa com Kabane sobre a situação em que estão e é negativo quanto aos sentimentos familiares, dizendo a Kabane para desistir pois foram abandonados. Mas Kabane é muito positivo quanto a isso e diz que irá dar seu melhor para não ficar no escuro novamente, pois ele finalmente encontrou uma pequena ponta de luz para se livrar desses sentimentos ruins em que viveu a vida toda. Shiki então aceita um pouco melhor Kabane e até mesmo diz para ele acompanhar para apresentar o seu verdadeiro quarto. Enquanto Inugami conversa ao telefone com uma misteriosa mulher, ele dá um sorriso meio sádico e a situação acaba por ali. Já no outro dia, a sugestão de levar Kabane e a mulher chamada Inari-san é dada. Shiki tinha ficado um pouco chateado porque foi ele quem ficou com a tarefa de apresentar o novo membro. Ele diz que ela é uma raposa muito astuta e importante no mundo dos Kemonos e por isso deve ser apresentado a ela. Inari caminha e alguns policiais se curvam dando boas-vindas. Sua beleza, encanto e formas de agir realmente condizem com seu jeito Kemono. Depois de receber um amuleto da sorte, Kabane está na cidade grande impressionado com a quantidade de pessoas andando por aí, perguntando até mesmo a Akira se ninguém que tá ali trabalha. Akira quase se distrai e Shiki estraga seus planos de diversão dizendo para não saírem do caminho. Na sede policial, o policial recepcionista diz que Inari nunca teria tempo para crianças e seria impossível para eles verem ela. E mesmo eles tendo a hora marcada, ele continua se negando a acreditar, caçoando os meninos. Uma garota chega no meio das três e pergunta qual deles é Kabane, e diz que Inari deseja vê-lo. Shiki zoa o policial, mas a garota quebra o seu barato dizendo que Inari só tem interesse em Kabane. O resto é para esperar ele até sua volta. Kabane pega o elevador com a garota, que permanece em silêncio o tempo inteiro. E quando chegam próximo à porta da sala que Inari está, ele é simplesmente chutado para dentro. Inari dá ele as boas-vindas e se apresenta como uma superintendente policial metropolitana. Ela pergunta se é verdade que ele é meio ghoul e meio humano, e que foi criado por sua tia desde quando ele era pequeno. Kabane confirma isso e Inari fica Sagai o tempo inteiro. Ela pergunta se pode ver o colar que foi dado a ele quando ele era um bebê, e ele diz que pode ver sim. Inari também pergunta se ele sabe do que se trata esse colar e essa pedra tão valiosa. Kabane diz que é para prevenir sua sede de sangue e Inari diz que ele está verdadeiramente correto, dando a ele uma explicação sobre como os Kemonos são. Kemonos pegam energias físicas, emocionais e mentais dos seres humanos. Vivendo delas, eles podem coexistir sem matá-las. E Inari diz estar em um lado diferente do de Inugami, e relata que eles só passaram a viver em harmonia porque era benéfico para os dois lados. Ela também age com trairagem e diz que Kabane tem uma falha em sua personalidade graças à sua pedra que previne sua sede de sangue, e manda Kon fatiar a sua cabeça. Kabane tem sua cabeça para fora do seu corpo, e Inari estala os dedos mandando o pessoal cuidar dos seus restos mortais. Ela também manda Kon carregar uma maleta que contém a cabeça de Kabane, dizendo para ela ser uma boa garota. Kon vê Inari como sua própria mãe e por isso é tão leal à velha raposa. Kabane chega aos seus amigos com a maleta que continha sua cabeça ao invés de Kon, o que é estranho. E Akira acha esquisito, dizendo que ele não está normal. Shiki pergunta se a velha raposa fez algo com ele, e Kon, sem querer, deixa sua raiva transparecer, saindo da sua transformação. Shiki, depois de lutar um pouco com Kon, consegue a posse da maleta que estava com ela, e a maleta continha a cabeça cortada de Kabane, fazendo Akira desmaiar de susto. Kon fica irada por terem conseguido recuperar a cabeça de Kabane, e entra em estado de fúria, se transformando em uma raposa por completo. Enquanto Shiki tenta escapar com Akira e com a cabeça de Kabane, Kabane pede para que Shiki o arremesse para derrotar a garota raposa. Shiki então segue suas ordens e arremessa a cabeça de Kabane, que dá com uma mordida muito forte, fazendo ela perder sangue e desmaiar. Ele pede para que o amigo segure sua cabeça de forma diferente, então Kabane regenera todo o seu corpo a partir de sua cabeça, criando um novo. Shiki fica enojado com Kabane, que consegue continuar fazendo essas coisas que seriam impossíveis de fazer. E sinceramente, se eu fosse você, eu já deixava o like. Shiki dá seu casaco para Kabane e diz que não tem como levar ele com uma lógica, e Kabane responde a ele que prefere que ele seja mesmo o racional da turma. Akira acorda e os três saem para fora do prédio onde encontram Inugami.
No carro, longe dali, Inari fica feliz por ter conseguido uma pedra da vida, um item que é muito valioso. Só que esse item se transforma em um totem qualquer e ela recebe uma ligação de Inugami. Ele diz se sentir magoado por sua amiga tentar roubar um item tão valioso de um de seus membros, dizendo que da próxima ela irá ter que se ver com ele. Kabane cospe seu amuleto e agora faz sentido ele não ter se transformado em um monstro, afinal o amuleto ainda estava com ele o tempo inteiro. Inugami no carro dá a ideia de fazer uma festa de boas-vindas para Kabane. Shiki e Akira discutem sobre o tipo de comida que terão na festa e Kabane diz a eles que eles podem comer os dois. Kon, que foi derrotado anteriormente, aparece cuspindo sangue, murmurando que é uma boa garota e precisa ir atrás de Kabane. Inugami caminha com a turminha na rua e explica pra eles como os trabalhos chegam, dizendo algo sobre letreiros, propagandas boca a boca e internet. Kon chega atrás de Kabane e diz que vai derrotá-lo, mas ela cai quase inconsciente por está com fome. Eles alimentam Kon, que ao recuperar uma pequena parte das suas forças, tenta partir para cima de Kabane sem pensar duas vezes. Ela é parada por Inugami, que a repreende por estar em cima da mesa, dizendo que Inari desaprovaria o seu comportamento. Muito fofinho e kawaii, ela abaixa suas orelhas e desce da mesa com um olhar de cachorrinho que fez coisa errada. Agora um homem chega e aparentemente ele será o próximo cliente da agência Inugami. Todos sentam juntos enquanto o cliente toma uma bebida, dizendo que Inugami combina muito como um detetive. Kabane se perguntava do porquê metade do escritório seria um bar. Ishiki respondeu que era o hobby do antigo parceiro de Inugami, mas o assunto era delicado e disse para ele não perguntar muito ele sobre. O homem começa a contar uma história da mulher por quem está apaixonada, mas ele não sabe dizer nem seu nome e nem mesmo nada sobre a linda garota. Ele diz que quer muito se aproximar da moça e diz querer descobrir ainda mais dos seus gostos particulares, pois seu coração não aguenta mais de ficar longe dessa linda moça. Agora o clima de amor está no ar. Akira diz que isso com certeza é amor, e o homem empolgado se vira e grita que isso sim é o amor. Kabane repete o que acabou de acontecer e ele quer entender mais sobre esse amor que eles estão falando ali, a fim de entender melhor os seus pais. Ele pergunta se for com o cavalheiro, ele entenderá mais sobre esse amor. E Inugami responde que depende. Se ele estiver disposto, pode ser que ele aprenda algo sobre amor. Deixando o caso nas mãos de Kabane, ele recruta os outros da mesa, inclusive Kon, e oferece a cabeça de Kabane como recompensa se eles conseguirem cumprir a missão dessa vez. Ela pergunta se isso é sério e Shiki braveja perguntando o que Inugami tem na cabeça. Inugami diz que se é pra aprender sobre amor, é melhor Kabane ter uma garota por perto, certo? Yoruno, nosso cliente, fica um pouco inseguro sobre o seu caso estar na mão de crianças, mas acaba cedendo e concordando com a situação. De repente um rato aparece e Yoruno, ao invés de se assustar, caça o rato com a boca e o mata com uma cara bizarra. Ele pede desculpas e diz que não pode se controlar quando se trata de ratos, porque está coletando eles para dar para sua linda donzela, e toda vez que ele a vê, ele dá a ela um monte de presente. Inugami então mata a charada, e o Kemono envolvido nesse caso de Yoruno é uma Nekomata. Eles no caso transformam os humanos e acabam enganando as pessoas para que faça algo para eles. Akira vai vomitar e ao sair do banheiro, Inugami conversa com ele para que fique fora dessa missão, pois ele entende que Akira não gosta de coisas assustadoras e nojentas, por isso acha melhor ficar de fora dessa vez. O dia rapidamente amanhece. Kabane, Shiki e Kon estão com Yoruno em um restaurante onde conseguem visualizar uma foto da garota gata. A gatinha dá as caras na rua do outro lado do estabelecimento. Kabane aborda em um beco perguntando se ela seria Mao-chan, o amor de Yoruno. Ela diz ser ela mesma e conhece a fama dos detetives de Inugami. Kabane apresenta Yoruno e diz que ele quer conhecê-la melhor. Yoruno, ainda desacreditado, olha para Mao-chan, se perguntando se ela era a mesma que ele conhecia. A garota gato revela alguns humanos transformados em gato pelo seu feitiço e diz a Yoruno que não precisava contratar detetives, pois já iria fazer ele se tornar parte do seu grupinho mesmo. Kon pula atrás de Mao e a captura, levando até Yoruno, que confessa os sentimentos a Mao de uma maneira muito bonita. Kabane vai pra casa junto de Shiki e Kon, perguntando se isso resolveria o pedido do seu cliente, e Shiki pensa que isso de certa forma resolveria algo. Ao chegar no escritório, Inugami engana Kon com seus poderes de Kemono para que ela leve uma cabeça falsa pra Inari. Shiki pergunta se não tem problema enganá-la assim e deixá-la ir embora, mas Inugami acha que ela é uma boa garota, então tá tudo bem. Kabane dá a Inugami lenços de presente e Inugami questiona se perguntando se ele aprendeu algo sobre amor nessa missão. Kabane diz que amor é como luz e de certa forma Inugami o ajudou sendo uma luz para que ele pudesse sair do lugar onde ele estava. Então ele o presenteia dizendo que as pessoas dão presentes úteis às pessoas que amam a fim de ajudá-las, e é isso que queria fazer por Inugami. Inclusive ele inclui Shiki e Akira, que diz que vai arranjar algo para eles depois também. Kabane claramente aprendeu algo sobre amor, mas não era bem o que todos imaginavam, e isso é claro devido ao que ele viveu até agora. Alguns dias se passaram e Akira pede para ir em qualquer missão com Kabane. Chamando ele de mestre, Akira diz que os dois resolverão
qualquer coisa juntos. Inugami pergunta do porquê Akira tá chamando Kabane de mestre e tá tão empolgado pra querer ir em uma missão com ele. Shiki explica que na noite anterior uma barata importunava Akira no banho e enquanto ele se acabava de chorar, Kabane apareceu e resolveu o problema com muita facilidade, deixando o garoto fascinado com a sua coragem. Inugami então concorda que eles saiam uma missão juntos. Eles dois terão que entrar em um esgoto sujo e escuro e resolver um problema com um kemono. Akira aparece trajado como se fosse cuidar de uma pandemia e Kabane tenta avisar que ele irá escorregar se não conseguir olhar pra onde anda. E quase como uma premonição isso acontece. Akira então retira sua roupa exagerada e resolve andar com uma capa de chuva. No esgoto, um bichinho asqueroso cai no ombro de Akira, fazendo ele quase gritar. Mas Kabane previne seu grito e joga os bichinhos que estavam mordendo pra dentro do rio sujo. Akira diz que está admirado e que Kabane parece seu irmão. Por isso começa a contar sua própria história de vida, onde o seu vilarejo era locado em uma montanha nevada, provavelmente no Alasca. Akira era fraco e só sabia chorar. Então seu irmão dizia para não se preocupar com o que os outros do vilarejo diziam, atenuando para Akira não se corromper e se tornar o que eles queriam. Em algum momento, Akira acabou se separando do seu irmão e tristemente ficou só até encontrar Inugami. Enquanto contava sua história, Akira foi capturado por um sapo e rapidamente as coisas viraram de cabeça para baixo. Um tanuki aparece e o salva do monstro que estava querendo comer Akira. Esse tanuki me parece suspeito, mas mesmo assim não faz mal, já que a preocupação dele é necessária. Akira joga o sangue na água a fim de atrair os kemonos de sapo para fora e lidar com eles. Os monstros então aparecem e a luta se inicia, onde Akira revela seus reais poderes após ser pressionado por si mesmo. Um lindo mar de gelo se forma capturando e matando todos os kemonos. Mas Kabane acaba se metendo no gelo também, o que ficou muito engraçado. Akira tira uma foto para comemorar o seu desempenho na missão, e o Tanuki, que na verdade é Inugami, recebe agradecimentos do chefe dos Kemonos Sapos por lidar com seus desordeiros. O que será que vai acontecer com Kon ao descobrir que a cabeça de Kabane era falsa? Será que ela vai voltar para se vingar e matar o Kabane? Se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar sua curtida, porque é muito importante para mim. Seja membro para vídeos exclusivos, link redes sociais, Discord, contato, tudo que mais precisar nos comentários fixados. A meta do vídeo para parte 2 é 10 mil likes. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Gojozinho, pouquinho mais kemono e fui!